Muito bem, pessoal, estamos de volta para a nossa apresentação principal do dia, a nossa keynote, a Tati Carrelli, diretora de transformação digital e sócia da Icântica, que vai compartilhar com a gente um pouco da experiência dela, que é bem vasta, no tema gestão de desempenhos. E ela vai falar para a gente um pouco sobre como romper os paradigmas e o que ela está vendo de mais relevante nas empresas que ela tem tido contato e contar para a gente um pouco da experiência dela. Tati, primeiro, obrigado, muito obrigada por estar com a gente aqui e por fazer essa apresentação. Estou bem ansioso para ouvir mais da sua experiência. Eu que agradeço o convite da Ayrton, um evento como esse, está aqui como keynote para falar de um tema que eu sou apaixonada, então vou ficar de olho no tempo aqui para não estourar muito. É uma honra estar aqui, agradecer também o pessoal da organização e quem está assistindo a gente também. Eu sei que 3 dias de evento, chegar na tarde do último evento, para quem está desde o início. Parabéns, gente, obrigada por estarem aqui com a gente. Imagina, é um prazer. Vou começando por aqui, posso iniciando? Sim? Okay. Fica à vontade, fica à vontade. Bacana. Bom, vim falar com vocês um pouquinho sobre como a gente rompe os paradigmas da gestão de desempenho. Eu sou a Tati, eu tenho mais de 15 anos atuando em inovação, transformação organizacional. Antes da consultoria, atuei em grandes empresas como 3M, Whirlpool, Banco Itaú. E hoje, como o Dayrton até comentou, sou uma das sócias e responsável pelos projetos de transformação organizacional na Icântica. Isso implica todos os projetos de transformação de cultura para cultura ágil, os projetos de business agility e transformação de RH e os seus subsistemas. Então, a ideia é que eu vou compartilhar com vocês o aprendizado desses, bem focado nos últimos anos, de desenvolvimento de novos sistemas de gestão de desempenho para empresas que estão vivenciando a transformação digital em diversos estágios. Então, nesses últimos anos, foram 4 sistemas novos, disruptivos, dentro do que a gente conhece de modelos tradicionais. Vou trazer um pouco desse aprendizado para vocês e, principalmente, compartilhar tudo que eu vejo, que tenho estudado nesse tempo e que a gente tem visto das empresas. Nessa jornada como um todo, tenho como papel ficar atenta e conversar com diversas empresas, então, de portes, segmentos variados, maturidade digital variada. Então, aqui, por exemplo, são algumas das empresas das últimas pesquisas que a gente fez para olhar como que está esse tema nas organizações. E se tem uma coisa que a gente tem visto, independente do tamanho da empresa ou da maturidade digital dela, que se elas ainda não atualizaram, não criaram um novo sistema de gestão de desempenho, é que os modelos atuais, eles não estão atendendo nem as necessidades de negócio, nem as necessidades dos colaboradores. Então, fica aqui um grande alerta às empresas que estão passando pela transformação, se não começaram a repensar esse modelo, em algum momento é uma pauta que vai ser discutida, deve ser discutida, porque começa a ser uma das primeiras dores quando a gente estrutura os times. Quem me avalia, como eu sou avaliado, se o modelo tradicional ele ainda comporta ou não os modelos da agilidade. Então, essa é uma conversa que a gente tem fomentado bastante. Eu vou compartilhar com vocês um pouco desses aprendizados. Então, para alinhar algumas expectativas, que eu vou trazer para vocês nesses nossos 30, 35 minutinhos aqui? Um pouco sobre como esses modelos de gestão de desempenho impactam a formação de uma cultura ágil. Então, qual a importância e como eles estão atuando para impactar positivo ou negativamente a cultura ágil. Quais são os elementos dos novos modelos de gestão de desempenho que a gente tem visto fazendo sucesso no mercado, que tem trazido valor para as empresas, para os colaboradores. Então, o que eles têm de diferente dos modelos tradicionais. E, para finalizar, vou compartilhar com vocês um case bem prático, trazer desses modelos que a gente redesenhou nos últimos anos e, principalmente, o que a gente aprendeu com esse modelo que já está ali rodando na empresa há mais de um ano. Então, a gente consegue trazer um pouco também de aprendizados e um pouco de por onde vocês começam. Então, se quem estiver assistindo quer começar a rever o processo, o modelo de gestão de desempenho da empresa, qual é o passo a passo, quais são as premissas interessantes de serem seguidas, algumas dicas de aprendizado para isso. Então, falando um pouquinho de qual a importância e como que esses modelos eles atuam na cultura ágil e por que eles acabam sendo importantes da gente repensar como que eles vão conseguir atuar nesse modelo favorecendo ou não. E por que a importância da gente também rever esse sistema? Outro dia me perguntaram se fazia sentido a gente ainda ter avaliações de desempenho quando a gente fala de times ágeis, né? Porque a gente está falando de um colaborativo, de um dia a dia mais dinâmico, dos feedbacks, das retrôs, aquele aprendizado constante. E fiquei pensando bastante sobre isso, a gente gerou um grande debate em cima disso, de descontinuar ou não esse subsistema de pessoas.
E uma das provocações que eu tenho feito é, enquanto a gente ainda está migrando as empresas, a gente sai de estruturas hierárquicas tradicionais, e a gente está experimentando as organizações exponenciais através das squads, das tribos, dos times ágeis, as empresas ainda demandam de ter alguns instrumentos para ajudar nas tomadas de decisão sobre pessoas. Então, se a empresa tem uma maturidade, tanto das equipes quanto da liderança, para tomar decisões como quem são as pessoas que são meritadas, têm aumento de salário, são promovidas, quais são os talentos da organização que devem ter um investimento de desenvolvimento. Se existe uma maturidade para a liderança ter essa autonomia, de fato, os sistemas de gestão de desempenho podem perder um pouco desse impacto. Mas a realidade é que a gente vê que as empresas ainda estão longe de alcançar essa maturidade de equipes e de liderança. Então, enquanto a gente ainda está caminhando para isso, e a gente vê aí alguns anos de estrada para os modelos de gestão de desempenho, mas reinventando esses modelos e entendendo como que eles podem, sim, alavancar essa cultura ágil, podem conseguir contribuir para a transformação da empresa. Então, um grande ponto que a gente vê é essa evolução. Assim como a gente vem evoluindo os modelos, a gente acaba evoluindo também o modelo de gestão de desempenho. E se a gente pensa que cada vez mais a gente quer estruturas e organizações exponenciais, o modelo de gestão de desempenho também não pode ser um modelo que favoreça as estruturas hierárquicas, que a gente acaba vendo muito na prática hoje, que eu vejo, são as empresas que querem ter uma cultura ágil, uma cultura mais colaborativa, mas o modelo ainda é super hierárquico, onde o gestor avalia o colaborador, onde sempre quem está em cima decide a vida de quem está ali nos níveis mais das equipes. Então, se eu quero favorecer um movimento contrário desse, meu modelo de gestão de desempenho também tem que estar alinhado com isso, né? Então, essa é uma primeira reflexão para a gente pensar aqui. Um segundo passo é que quando a gente começa a fazer essas experimentações nas empresas dessas células mais exponenciais, começar a experimentar um modelo de trabalho novo, a menos que a empresa seja ali uma nativa digital, já tendo esse modelo mais no DNA dela, né? O que a gente vê são as empresas querendo e buscando times autogerenciáveis, mas gerando estruturas hierárquicas ocultas, tentando estimular a autonomia, mas gerando a insegurança pelas equipes e lideranças não estarem preparadas para essa autonomia, querendo implantar práticas como, por exemplo, shared bonus, mas gerando um ambiente muito mais relacional e um senso de injustiça nessa distribuição desses bônus, e gerando muitas vezes até com fim de metas uma desmotivação se não tiver um trabalho feito em cima de propósito, de motivação intrínseca, para que as pessoas tenham ali, sim, uma motivação no dia a dia do trabalho e vejam uma conexão de valor em relação ao que elas fazem. Eu costumo dizer que se a gente quer mudar uma cultura da empresa, a gente não vai mudar pessoa a pessoa daquela empresa, a gente tem que mudar os sistemas daquela empresa para que a gente possa criar as condições necessárias e a motivação para que aconteça a mudança das pessoas também. Dentro desse contexto, é importante a gente entender que a gestão de desempenho sozinha, ela não faz também um milagre. Eu vou criar um baita modelo lindo, disruptivo, moderno, mas eu preciso ter os outros sistemas da organização alinhados, né? Assim como também não adianta eu ter uma estratégia de transformação se eu não tivesse sistemas e subsistemas alinhados com essa estratégia. Então, eu gosto de trazer muito esse chart para ilustrar isso, de que eu preciso ter propósito e estratégia alinhados com essa transformação, para que eu tenha também uma cultura organizacional que gere esse pertencimento, que eu tenha uma governança que me traga coerência dessa cultura e que faça com que eu consiga também ter uma execução nos modelos de gestão e tenha uma consistência nisso, né? Então, quando a gente fala da gestão de desempenho, ela é um dos modelos de gestão da organização. Como que eu vou olhar para uma estratégia de transformação? Eu quero uma cultura ágil. Se eu tiver com modelos tradicionais como um 9-box, uma curva forçada, comitês ali de calibragem, de avaliação, a gente precisa começar a repensar esses sistemas, mas dentro de todos esses outros aspectos da organização. Qual timing a gente está em relação a cada um deles. E, além disso, tem uma parte que é super importante, que é entender um pouco da valorização e o que a gente quer buscar. Então, eu trouxe aqui resgatar só para a gente lembrar um pouco do Manifesto de Desenvolvimento Ágil de RH, que é a versão de RH do Manifesto Agile. E a gente fala muito dentro desse manifesto da questão das redes colaborativas, menos do que estrutura hierárquica, mas a gente ainda tem uma avaliação de desempenho feita muito de líder sobre o liderado. A gente fala de transparência mais do que sigilo, mas no dia a dia, na prática, a gente ainda tem as coisas de pessoas de RH sendo veladas, então eu não compartilho como aquele colaborador foi avaliado, ou não mostro ele em relação ao todo, a gente acaba tendo isso muito, né, em conversas veladas, né? E principalmente a gente tem ali uma parte do líder olhando ainda para essas práticas de pessoas e para esses subsistemas como ferramentas de retenção. Então, eu enxergo muitas vezes ainda o líder olhando para uma gestão de desempenho, um sistema desses,
pensando em como ele vai reter, como ele vai promover, como ele vai meritar a pessoa, e o que tira muito da responsabilidade dele de como ele vai inspirar e comprometer as pessoas no dia a dia, né? Como é que ele vai trabalhar com a ambição e a motivação intrínseca desses colaboradores, mais do que pensar nessas saídas e nessas recompensas financeiras. Então, aqui só para a gente inspirar e lembrar um pouco desses pontos que, quando a gente fala de um novo modelo de gestão de desempenho, a gente tenta buscar um pouco mais esse outro lado de cá, das redes colaborativas, de dar transparência, de ter motivações mais intrínsecas do que as recompensas. E lembrando sempre que, quando a gente vai criar um novo modelo de gestão de desempenho, a gente tem que sim respeitar a cultura atual. Então, assim, é muito difícil eu pensar que um modelo desse vai impactar e vai transformar a cultura. Eu gosto muito de como o Peter Drucker fala que a cultura como estratégia no café da manhã, mas tem uma frase dele ótima também de que cultura é super resistente. Culturas atuais instaladas, elas são difíceis de mudar. E a base para a gente começar a mudar os comportamentos é partindo de uma cultura atual. Então, se a gente tem empresas que elas estão ainda numa cultura de comando e controle, que a liderança ainda não chegou nesse nível de maturidade, as equipes também ainda estão habituadas com esse modo de trabalho, a gente não pode querer simplesmente virar a chave para as outras culturas que têm mais a ver com mindset ágil, como colaboração, cultivo, e criar modelos de desempenho que vão só voltados para um lado. Aqui a gente começa a ver os riscos de criar uma organização e um processo que vá gerar uma ruptura na empresa, onde a gente gera mais dor do que benefício. Então, a gente começa a criar, formado dentro do modelo da cultura atual, seja uma cultura de comando e controle, um modelo que esteja alimentando e que consiga perdurar dentro dessa cultura, mas experimentando um pouco dos outros modelos aqui, trazendo os elementos que eu quero valorizar. Então, se eu quero, por exemplo, mais colaboração, pessoas colaborativas, como é que eu trago isso na hora que eu for criar o meu modelo para avaliar as pessoas e reconhecer que a colaboração é importante, né? Então, determinar a cultura que eu quero ter, onde eu quero chegar, ela é importante para, na hora de eu criar esses sistemas de avaliação, começar a reconhecer e valorizar os comportamentos do que eu espero. Então, muito importante que a gente entenda que o modelo de gestão de desempenho, ele vai sim impactar o tipo de cultura que eu vou ter na minha empresa, né? E ele pode ser uma ferramenta importante para ajudar a desenvolver as culturas desejadas e sair da cultura atual, mas lembrando que a gente tem que sim respeitar a cultura atual, porque ela tem que ser a base para essa transformação, senão ela gera mais resistência e menos envolvimento das pessoas e colaboração. Quando a gente olha para o que tem evoluído nos modelos que têm dado certo nas empresas que estão se transformando, que já implantaram modelos de desempenho que estão fazendo sentido, tanto para o negócio quanto para as equipes, a gente começa a ver aqui um comparativo entre os modelos tradicionais e o que tem buscado os novos modelos, né? Então, a gente costuma ver muitos modelos no mercado hoje, nas empresas em atuação, que olham para competências, por exemplo. Então, eu vou fazer uma avaliação das pessoas onde eu tenho 5 competências e eu avalio a empresa inteira naquelas 5 competências. Qual sentido faz de eu ter uma empresa inteira competente em 5 coisas, sendo que as competências elas podem ser desenvolvidas, né? Cada vez mais faz sentido a gente definir o que é o fit cultural daquela empresa, como é que eu avalio o fit cultural dos colaboradores para saber se eles estão alinhados, principalmente porque aí o fit cultural vai me trazer uma aderência à missão dessa empresa, ao propósito dessa empresa. Então, isso passa a ter um peso maior do que a gente olhar para as competências, né? A gente vê o abandono das metas individuais e a implantação, o uso dos OKRs, acho que todo mundo aqui que está nesse evento já sabe bastante da importância e dos benefícios que o OKR traz. A gente começa a ver também o ciclo anual sendo deixado de lado, porque não faz sentido eu ter, no final do ano, olhar um desempenho para o retrovisor de um ano inteiro e começa a ter ciclos mais frequentes. Esses são alguns elementos que a gente vê acontecendo para essa evolução. Alguns outros pontos, a diminuição de arquétipos organizacionais. Então, em vez de eu ter visão, missão, valores, propósito, guia do jeito de ser, o guia do cliente, várias coisas que o colaborador olha e não sabe para onde seguir e qual é a inspiração que ele deve ter para ajudar o negócio, a gente aposta muito mais num propósito claro e bem definido para isso, né? Para que ele possa se orientar e se inspirar. Processos muito burocráticos, protocolares, a gente aposta também muito mais na simplicidade, na agilidade e trazendo principalmente através do uso de tecnologia. Existem muitos sistemas hoje que usam dados para colaborar com isso, para fazer uma análise mais interessante do colaborador e trazer também uma usabilidade para não ficar aquele monte de formulário que as pessoas precisam ficar preenchendo, depois chega, consolida, compara, enfim.
Além da gente, em vez de a gente ficar olhando nos gaps de uma performance passada, também muda um pouco do foco da gente começar a olhar o desenvolvimento e o potencial futuro. Então, eu não fico mais olhando o que o colaborador deixou de fazer, ou o que ele poderia ter feito melhor, ou o que ele fez bem, mas até onde ele pode ir, qual é o potencial dele, até onde ele pode chegar e como ele pode agregar cada vez mais valor ao negócio, né? E aí, aqui eu trago muito o foco do desenvolvimento, que como companhia, como liderança, pode ser feito para desbloquear esse potencial desses colaboradores, né? E também um modelo cada vez menos comparativo. O que a gente vê é que esses modelos onde a gente coloca as pessoas numa curva e compara no Ninebox e compara uma versus a outra, eles têm deixado de fazer sentido na organização, porque a gente tem cada vez mais indivíduos e valorizando cada vez mais jornadas de indivíduos únicos, né, com seus diferenciais. Então, formar um modelo que seja muito mais people-centric, orientado nas pessoas, para o desenvolvimento delas. E isso, com certeza, acaba trazendo ali, ajudando até na parte de retenção, atração, uma empresa que está olhando para isso e trazendo essa visibilidade de crescimento para a pessoa, ela acaba sendo mais atrativa do que a gente fazer aquele processo protocolar. O que a gente vê, resumindo muito isso aqui, é que enquanto os processos de gestão de desempenho, eles forem vistos como fim de algo, então assim, é o fim daquele processo do ano, e não meio como algo para que eu possa desenvolver as pessoas, para que elas possam continuar crescendo, para que o negócio possa também progredir, a gente não consegue virar o modelo para um modelo mais de valor para o negócio e para as pessoas. Então, o grande ponto é isso. Você enxerga como eu tenho um ano inteiro e aquele processo acontece no fim do ano para eu poder fazer pagamento de bônus, calibração de benefícios, determinar as promoções, de fato a gente não sai do lugar. Agora, quando tanto a equipe, quanto a liderança, como a empresa enxergam um ciclo contínuo de olhar o desempenho e fazer a gestão desse desempenho, mais do que avaliar pessoas, mais valor esse processo começa a trazer. Então, nesse espírito dessas alterações, vou compartilhar com vocês um case prático, sem abrir aqui qual cliente, mas trazendo um pouco de dimensões. Um cliente da área de produtos de mercado financeiro, com mais de 500 colaboradores, já vivenciando a transformação desde 2019. Era uma empresa tradicional, mas que tombou ali as estruturas para atimizar, ágeis, trabalhando com base no SAFe. E a grande dor deles foi que quando eles começaram a fazer essa migração e tombar as pessoas e montar os times, estruturar ali a organização, fazer um novo design organizacional, começaram a surgir algumas dores simples, de, por exemplo, a pessoa que antes estava numa estrutura formal, hierárquica, quando foi para uma squad, para um trem, ela começou a se questionar de, tá, mas se eu não tenho mais o meu gestor direto aqui comigo, eu ainda tenho uma estrutura ali de conexão do tema, se eu sou uma pessoa da área de marketing, sentando aqui numa squad, como é que eu vou garantir, vou ter a confiança de que eu estou sendo olhado, estou sendo visto e cuidado, e tem alguém olhando para mim aqui, reconhecendo o meu trabalho, e me direcionando e me ajudando a crescer dentro desse trabalho, né? Então veio uma preocupação muito grande das pessoas que estavam ali, porque o modelo tradicional era um modelo de nine box e curva forçada, ele estava sendo utilizado para pagamento de bônus também, então as discussões ficavam muito no final do ano, olhando em torno disso, de olhar para gaps das pessoas ali. Não sei quem já participou de algum fórum de calibragem de curva, mas é uma das coisas mais insanas que existem, aquelas pessoas todas falando, às vezes, de uma pessoa que ela nem tem contato no dia a dia, juntando pontos negativos que a pessoa deixou de fazer ao longo do ano para justificar se a pessoa sobe ou desce na curva, e ainda mais se a gente tem um fator de pagamento de bônus sendo atrelado a isso, então a discussão não fica realmente sobre a performance e desenvolvimento daquela pessoa, mas fica uma discussão em cima dos gatilhos financeiros e se aquela pessoa vai ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro, né? E aí a gente perde qualquer valor, de fato, de contribuir para o desenvolvimento das pessoas, e se a gente não olhar para esse desenvolvimento, para esse potencial dessas pessoas, a gente deixa de olhar para o negócio. A gente para de começar a trazer, de fato, quais são os benefícios e reconhecer as pessoas pelo que elas têm aportado de valor ao negócio, né? Então, a grande mudança aqui foi essa. A gente, no momento desse de virada de chave, o modelo atual que eles tinham não fazia mais sentido. Então, de fato, na Ninebox, a curva e manter o pagamento de bônus não fazia mais sentido ali. O que a gente desenhou ali, qual foi a proposta? Trabalhar em um ciclo mais contínuo, que não fosse um fim, mas fosse um meio de olhar tanto desenvolvimento quanto reconhecimento, e um reconhecimento não no sentido só monetário, mas principalmente um reconhecimento de estímulo, de engajamento dessas pessoas. A gente desenhou um processo para eles composto de 3 grandes etapas, que essas etapas são semestrais, mas por mais que eu tenha um foco de um processo semestral acontecendo, onde existe sim uma avaliação,
A gente tem também, num ciclo contínuo, sendo realizado check-ins de performance one-on-one, do gestor, do líder junto com o liderado, e mais também ali um desenvolvimento entre líderes e liderados. E aqui a gente traz também o dilema, o grande desafio dos times ágeis, de ter sempre qual é o líder técnico daquele assunto daquela pessoa. Então aqui a performance e o desenvolvimento vem associado a quem é um chapter leader ou quem é a pessoa que é o grande conector daquela estrutura onde ela está. Como ainda as organizações mantêm uma estrutura hierárquica, oficialmente as pessoas têm ali um líder ainda, né? Então, aqui a gente conseguiu fazer essa relação para esse desenvolvimento técnico das pessoas, para essa performance mais técnica, mas também trazendo a visão do 360 das pessoas que estão no dia a dia, no desenvolvimento das squads, dentro dos trens atuando, das tribos. Então, a gente consegue trazer essa visão. Então, a primeira etapa que acontece é uma avaliação 360, para que, de fato, as pessoas que estão atuando com aquele colaborador possam avaliar ele, e trazer aqui uma avaliação, já vou mostrar para vocês um pouco muito mais direta e objetiva. E também a gente conseguir dar um espaço para o gestor falar a visão dele, que aí entra um mapa de talentos. E o gestor ele vai trazer coisas práticas de decisão, de promoção, potencial, risco de saída, impacto de saída daquele colaborador, para tomadas de decisão mais práticas de pessoas, seja de promoção, seja de mérito, seja de retenção, ou de desligamento em alguns casos também. Feitas essas duas etapas, onde a gente tem essas duas avaliações por sistema, com uma tecnologia, com inteligência, com uma usabilidade também para que fique mais fluido, a gente usa a tecnologia a favor nesse momento para que não tenha aqueles milhares de formulários, a complexidade, mas também para cruzar as informações. Então, a gente vê que uma das grandes dores no 360, principalmente em grandes organizações, é garantir que a pessoa certa vá avaliar e não aquele indicado preferido, né? E aí a gente tem uma forma de trabalhar com algoritmos onde eu pego as pessoas que mais têm contato com as outras no dia a dia para indicar aquilo, né? Para a gente conseguir trabalhar com as pessoas que vão, de fato, aportar valor na avaliação e não ficar na avaliação dos amigos, né? Eu vou indicar meu amigo aqui para conseguir fazer uma avaliação. A gente, quando não tem um processo desse que não está associado a avaliações financeiras, acaba não tendo tanto esse problema, mas algumas empresas ainda optam por manter um vínculo, apesar de enfim, curvas de mudança e maturidade, apesar de ser sempre um desejo das empresas desvincular, algumas ainda têm isso. Nesse caso, o 360 ele passa a ser uma ferramenta mais crítica por quem impacta financeiramente, então pode ter ali o que a gente chama de amigocracia em vez de meritocracia. A gente tem aqui na segunda etapa o que a gente considera de mapa de talentos, que é quando o gestor vai sinalizar esses pontos, e o pitch de performance, que não é necessariamente um grande fórum de calibragem, mas vou compartilhar com vocês aqui como ele funciona. Vou passar parte a parte um pouco e compartilhar com vocês os formulários que a gente criou, principalmente na linha de simplificar, deixar mais direto e objetivo essas avaliações. Então, quando a gente fala do 360, o que a gente traz para as empresas, para as equipes responderem, avaliarem sobre os indicados ali, sobre o avaliado em si, são 3 perguntas muito simples. A primeira delas está focada em analisar fit cultural. Então, a gente vai olhar aqui de uma forma muito direta o quanto que aquele colaborador, ele é a cara da empresa. Assim, é um jeito muito simples a gente perguntar, em vez de eu trazer todos os elementos da cultura, pedir para as pessoas preencherem o quanto, de 1 a 5, este elemento da cultura, o quanto esse colaborador tem. É muito difícil fazer isso, a gente colocar número, quantificar e trazer, vai um esforço muito grande de treinamento, as pessoas ainda assim têm réguas diferentes, né? Aqui a gente está trabalhando muito com a percepção da pessoa em relação a esses elementos. Então, assim, é muito, se vocês fecharem o olho hoje e pensarem na empresa que vocês trabalham, se eu perguntar quem é a pessoa que é a cara da empresa de vocês, assim, se vocês fossem falar, olha, essa pessoa é a cara da minha empresa, ela representa o que é a essência da empresa, vocês conseguem pensar nisso, né? É muito mais fácil do que eu preciso pensar quanto de visão de dono essa pessoa tem, quanto que de centralidade do cliente essa pessoa tem, de 1 a 5, né? Muito difícil esse tipo de avaliação, mas se a gente pensar de uma forma mais holística, a gente já viu que é mais rápido, mais simples e as pessoas conseguem fazer uma conexão maior com isso também. Segunda pergunta está muito alinhada com essa mesma forma de pensamento, mas olhando em performance, e aqui também a expectativa de performance. Para a gente poder falar um pouco da performance num time, a gente sabe que quando a gente está atuando com um time de trabalho, cada um tem um papel ali e as pessoas têm uma expectativa sobre aquele papel, sobre a entrega daquela pessoa naquele papel, e a pergunta é muito nesse sentido. Então, pensando nas interações que você teve com este colaborador e nas expectativas que você tinha com ele nessas interações, como é que ele performou? Poxa, nesse trabalho, nessa squad, nessa sprint, nesse projeto, nessa interação que eu tive no meu dia a dia, na minha área, a minha expectativa com essa pessoa era A.
ela superou essa expectativa ou ela está abaixo dessa expectativa, né? Então, também é uma forma fácil da gente saber que, poxa, não, a Tati, nesse trabalho aqui, ela foi além do que a gente esperava, ela entregou muito mais do papel dela, ou não, ela foi menos do que eu esperava ter ela no projeto entregando a mais, né? Fazendo uma diferença maior. E aqui 360, então a gente pega a visão de várias pessoas, né? E por último, vem uma pergunta que eu gosto bastante, que ela quase que coloca em xeque as outras duas avaliações. Porque às vezes eu quero ser boazinha demais, falo assim, não, mas eu acho que pode ser a cara, eu vou dar nota máxima em tudo. E aí eu venho uma pergunta que é, você gostaria de ter essa pessoa sempre na sua equipe, ou no seu projeto, no seu time? E aí você vai dizer sim ou não. Se a pessoa me diz não para alguém que é tão incrível, a gente já consegue pegar aqui no modelo que a gente tem de lógica alguma disparidade dessa avaliação. Agora, se ela fala que é sim e a pessoa está tão abaixo, também. Assim, poxa, a pessoa não está performando, não está entregando, você quer ter ela sempre com você nos seus times, né? Então é quase que uma pergunta aqui de checking de sanidade das respostas anteriores para saber se está alinhado, de fato, o que o colaborador respondeu com o que de fato acontece na realidade. Na segunda parte, é uma avaliação que o gestor preenche, ali o líder direto dessa pessoa vai preencher, e aí a gente está dizendo líder no organograma ali direto. Quando a gente tem as pessoas alocadas em times ágeis, a gente sempre recomenda que o líder esteja em contato direto com o PO, com o Agile Master daquela estrutura, para poder estar em contato e saber como que as pessoas estão evoluindo, mas também ele tem a informação do 360 como base na hora de avaliar. Então, ele vê aquela visão, ele participou do 360 também, e ele vai responder 3 perguntas diretas aqui, objetivas. Primeiro, se ele recontrataria esse colaborador. Então, se você imaginar que essa vaga hoje ficasse aberta e no mercado viesse o currículo desta pessoa que atua com você hoje, ela seria a melhor candidata para essa posição? Então, sim ou não. E aí aqui a gente começa a pegar algumas divergências também, porque às vezes uma pessoa que foi super mal avaliada no 360 e o gestor traz que sim recontrataria, a gente precisa olhar com esse gestor, sentar com ele e conversar para ver onde que está essa divergência de imagens, né? E bem aqui, a pessoa super bem avaliada e o gestor fala que não recontrataria, pode ser porque a cadeira mudou, o desafio mudou, aquela pessoa precisa ter uma movimentação lateral, ou atuar em um outro desafio, um outro projeto, né? A gente consegue também identificar nessas respostas esse tipo de elemento. Quarto ponto, a gente está olhando muito para esse momento que o mercado vive de impactos de retenção. Então, se a pessoa sai hoje, qual é o impacto para a empresa? Aqui de aprendizado, a gente vê que é uma das perguntas mais difíceis para os gestores avaliarem, porque o gestor tem uma dificuldade, a liderança tem uma dificuldade de entender o impacto para o negócio e não o impacto para ele. Poxa, mas é meu braço direito. Tudo bem, se seu braço direito sair hoje, o quanto que impacta o negócio, a empresa vai perder dinheiro, vai perder contato, cliente, um projeto estratégico vai parar, qual é o impacto para o negócio, né? E aí a gente trata as pessoas que são vistas como um alto impacto ali, uma casa cai se essa pessoa sair hoje, como um risco de negócio. Então, não só pode gerar uma série de ações de retenção, como o gestor ele tem que criar um plano de ação para mitigação desse risco. O que ele vai fazer? Vai formar um sucessor, tem backup para essa pessoa, os processos que ela atua estão mapeados, tem a gestão do conhecimento do que ela faz. Então, a gente sempre coloca também uma responsabilização para a liderança em relação a essas pessoas de posições mais críticas, né? Como é que ele está formando pessoas para ocupar isso, enfim. E a última pergunta, a questão de se o colaborador está pronto para uma promoção ou não, para trazer muito mais esse potencial e prontidão para ele, né? E aqui vem muito sim ou não, e a gente discute depois com o gestor para ver se tem disponibilidade, se está alinhado com os outros pontos. Todas essas perguntas, as 3 anteriores e essas, elas são cruzadas numa grande árvore lógica com o algoritmo e dão algumas recomendações que vão ser utilizadas no pitch de performance. O que é o pitch de performance? São sessões de 15 minutos, onde o líder mais 2 calibradores, que a gente chama, ou convidados, que são pares deste líder, que participaram do 360 também, têm visibilidade daquele colaborador, junto com o parceiro de negócio, o BP, eles sentam para discutir alguns casos. Não é 100% da organização que é discutida, as pessoas que elas estão ali performando, estão atuando, estão na média, elas são tratadas no desenvolvimento nas reuniões one-on-one com o líder direto, e aqui a gente traz as visões que, primeiro, tem alguma divergência, então as pessoas que são bem avaliadas, o gestor não recontrataria, ou que são mal avaliadas no 360, o gestor recontrataria, então a gente traz para cá para calibrar, para ver o que o gestor está enxergando de diferente, e esses avaliados, convidados, são super essenciais para isso. É uma conversa de 15 minutos, super ali pontual, bem direta, objetiva, que eles têm para trocar.
Além disso, desse critério, a gente traz para essa conversa também as pessoas que aparecem ali como esse alto impacto de saída, como um risco de perda, para olhar se é uma retenção, mas também desenhar ali na hora, junto com aquele líder, qual é o plano de mitigação desse risco, como que a gente vai fazer um plano de ação para isso, né? E a gente olha também ali os destaques que foram destaques tanto na questão de DNA de cultura, quanto na questão de performance. Então, lá no 360, todo mundo que foi super bem avaliado, que é referência na cultura, que é referência na performance, essas pessoas passam por esse pitch de performance com o intuito de criar ações de desenvolvimento e engajamento. Então, o que eu faço para manter essa pessoa no time, para engajá-la, para mantê-la motivada, já que ela é uma pessoa referência? Como é que eu faço para que ela passe para as outras pessoas também isso? Como que eu consigo trabalhar com as pessoas nesse sentido para que elas possam se desenvolver? E a gente sempre tem o intuito de olhar mais esse desenvolvimento e quais são as ações de cada uma dessas pessoas. Esse modelo ele já roda há um ano já com 2 ciclos, já tiveram 2 ciclos completos nessa empresa. A gente tem acompanhado para pegar os aprendizados e participado desses pitches de performance, ouvido a liderança para trazer. É um modelo que tem feito muito sentido ali. A gente replicou ele já com algumas variações em outras empresas e criou outros modelos disruptivos também desse para empresas com realidades e culturas bem diferentes. Mas a gente tem ouvido muito das lideranças que estão ali que é um modelo mais justo. Ele não está relacionado mais com pagamento direto. Quais os desafios que a gente tem aprendido aqui? Que é muito difícil tirar da visão da liderança esse depara de que, para eu falar de gestão de performance, eu estou falando de promoção, eu estou falando de mérito, eu estou falando de retenção, estou falando de coisas financeiras, né? Trabalhar na liderança, esse papel de desenvolvimento, de engajá-los, é uma ferramenta importante para ir desenvolvendo também, porque são as provocações que vão sendo feitas com essa liderança. Dentro desse modelo, a gente seguiu algumas premissas e alguns aprendizados que a gente replica também para outros modelos quando a gente vai olhar para o desenvolvimento de um novo modelo de performance, de desempenho de alguma empresa. Primeiro delas é de um modelo que não incentive competição ou um sentimento de inferiorização entre times ágeis, e aqui eu estou chamando de times tradicionais, mas são os times que, no movimento de transformação da empresa, eles continuam atuando no modelo convencional, né? Então, a gente vê algumas empresas que já começam a ter uma ruptura das pessoas, poxa, o time da agilidade é um time melhor, parece, né? Se a gente cria benefícios ou formas de reconhecimento diferentes e métricas diferentes para esse time, a chance da gente criar uma cultura ou criar uma instabilidade no clima organizacional, uma insatisfação é muito grande. Então, a gente evita que tenham modelos de avaliação diferente. O que a gente aplicar para um time ágil tem que ser para a empresa inteira. Então, assim, não é uma gestão de modelo do time ágil, mas qual é a gestão de desempenho da empresa, que também atende às necessidades dos times ágeis, né? A visão 360, quando a gente fala de agilidade, ela é super importante, mas ela tem que vir separada de pagamento de bônus ou benefícios financeiros, porque ela fica enviesada a avaliação se a gente sabe que ela vai ter um impacto financeiro no colega, a tendência é a pessoa avaliar de uma forma mais leve essa avaliação. Sempre o equilíbrio também entre cultura e performance, tentar trazer os dois aspectos de alguma forma de avaliação, para a gente dar o mesmo peso para os dois elementos, principalmente em empresas que têm uma cultura de meritocracia e performance muito forte, a gente não pode deixar a cultura de fora dessa avaliação. E principais aprendizados, assim, eu já estou entrando agora no desenho do 5º modelo, empresas completamente diferentes, tamanhos diferentes. O que eu mais vejo não tem um modelo que vá se replicar para todos. Então, assim, ele precisa ser construído com base na cultura atual. Então, tem que partir de entender qual é o estágio atual da empresa, qual a cultura atual que tem nessa empresa, para onde a empresa está indo, para entender como que esse modelo vai favorecer essa busca, essa estratégia e essa transformação. E a partir daí criar um processo gradual também. Então, por exemplo, esse modelo que eu mostrei, que eu apresentei para vocês, foi desenhado ali no finalzinho de 2019 e com um plano de até 2025, quais são as mudanças e evoluções que a empresa vai fazer até 2025, dependendo da evolução da maturidade dos times. Então, a gente tinha, por exemplo, a cada 2 anos virava. Teve 2020 com uma pandemia, mudou-se várias coisas, despriorizou-se várias coisas, tira e atrasa um pouquinho. A empresa tem que avaliar o quanto que ela está evoluindo, o quanto que ela está aprendendo com esse modelo até passar para a próxima fase. Mas a gente já tem a visibilidade de aonde esse modelo deveria chegar, junto com a estratégia, caminhando para onde a empresa está indo, né? Olhar a transformação da liderança, porque, de fato, o grande ponto aqui é o quanto que os líderes eles estão preparados para diferentes modelos. Esse é fundamental. A gente viu aqui vários talks falando sobre líder coach, liderança ágil, liderança inspiradora. De fato,
O grande ponto que a gente vê de alavanca ainda continua para a cultura e para esses modelos, para implantar um bom modelo de gestão de desempenho, a transformação dessa liderança e envolver as equipes desde o início. A gente sempre tenta trabalhar de uma forma que, se o modelo é para falar sobre as pessoas, que elas falem, que elas construam esse modelo. Então, a melhor coisa que tem é você poder construir um modelo pelo qual você vai ser avaliado, o modelo pelo qual você vai crescer e vai te ajudar a se alavancar, e uma coisa que faça sentido para você, né? Então, em vez de ficar quebrando a cabeça sozinho ali na RH, na sua área, no seu projeto, o que eu tenho que fazer de reconhecimento para as pessoas? Como é que eu desenvolvo as pessoas? Chame essas pessoas para co-criar com vocês. A gente cria sempre um grupo de testers com pessoas que representem a empresa inteira. Então, isso é importante também. Então, vou trazer alguém que está num time ágil, vou trazer alguém de um back-office, vou trazer de uma área técnica, vou trazer de uma área processual, vou trazer liderança, vou trazer equipe, todo mundo para co-criar este modelo para que seja algo que faça sentido para a empresa, né? Para a cultura e a empresa de vocês. Bom, em grandes linhas que eu tinha para compartilhar com vocês é isso. Se vocês tiverem perguntas, quiserem colocar no chat, fiquem à vontade para colocar. Quem não tiver tempo de colocar aqui no chat, meus contatos estão aqui também, meu LinkedIn, meu e-mail. Fiquem à vontade para manter contato. Esse é um assunto que daria para ficar aqui pelo menos umas 3 horas falando com vocês. Tentei falar rapidamente aqui dos principais pontos e vou deixar aqui abrir para o Dayrton trazer perguntas, se a gente tiver aqui para compartilhar um pouco e ouvir vocês. Excelente, Tati. Foi excelente a sua apresentação. Trouxe muitos pontos aí que são problemas complexos que as organizações lidam hoje em dia e você trouxe uma apresentação bastante densa sobre isso e gerou já várias perguntas. Aqui tem várias. Que bom! A gente tem aqui alguns minutos, então eu vou tentar ser bem objetivo nas perguntas e para a gente atender o máximo aqui de pessoas que perguntaram. Vou pegar aqui um ponto que a Fernanda Magalhães colocou. Ela pergunta, eu estou parafraseando aqui a pergunta dela, mas como que você... antes eu queria só colocar um ponto. As pessoas estão perguntando, como eu faço isso, como eu faço aquilo. Baseado no que a Tati falou, não tem, essa é a resposta certa, né? Cada organização está construindo e criando o seu modelo que é adequado à sua cultura, à sua realidade, né? Então, o que eu creio que a Tati possa trazer aqui são ideias, insights para ajudar vocês a construírem os modelos de vocês. Vamos lá. Como que se relaciona, ou pode-se usar dados, fatos, para você associar isso com promoção, com meritocracia? É uma tendência isso se associar mais ou se dissociar? O que você vê aí, Tati? Perfeito, Dayrton. É super legal, porque a gente está entregando agora um modelo que ele é super matemático para fazer o pagamento de bônus, por exemplo, e olhar a performance. Então, a gente olha os dados da empresa, captura esses dados, e aí a dificuldade aqui está... Assim, vou jogar uma pergunta de volta, Fernanda. Como estão os seus dados de pessoas da sua organização hoje? O que a gente mais tem visto de desafio é possível? A gente consegue modelar, consegue criar os algoritmos, consegue criar uma forma de criar uma lógica que faça sentido e dê um senso de justiça ali para a avaliação. A grande dificuldade que a gente vê nas empresas hoje é os dados de pessoas, eles ainda não são tão preparados, não tem uma maturidade nessa coleta de dados para se usar para essas avaliações. Então, sempre a recomendação que a gente traz para o uso de dados primeiro, olhe os dados que você tenha. Então, assim, faça um senso crítico de o quanto que a gente tem de credibilidade nesses dados. A gente tem, por exemplo, usando agora, um dos elementos que a gente vai usar para a liderança é o ENPS, é um dos indicadores para esse cálculo, né, nesse modelo que a gente acabou de desenhar. Mas a empresa já tem o ENPS bem maduro, ela sabe ali calcular, já tem isso, já tem ninguém vai colocar em xeque o número. Quando a gente fala de promoção, mérito e ações que mexem com as pessoas, a gente precisa ter um modelo muito parrudo e que não seja questionável. Então, se os dados não tiverem uma credibilidade, não tiverem essa maturidade, tem um risco. Então, a gente sempre pondera muito isso. O que a gente vê de evolução é assim, cada vez mais a gente consegue buscar os dados de pessoas, por exemplo, qual é o meu nível de engajamento, satisfação das pessoas daquela área, turnover um pouco poderia ser um dado para ser utilizado, a gente não gosta muito porque tem fatores externos que não só do líder, por exemplo, para avaliar um líder, mas falar de número de pessoas que cresceram embaixo daquela liderança para falar se aquela liderança é uma boa liderança. Então, aqui vai uma pergunta que é como estão os dados da sua empresa hoje para conseguir usá-los, mas é uma tendência, sim. Ótimo, obrigado por trazer essa perspectiva, Tati. Um outro ponto aqui deixa eu pegar a Graziele aqui. Ela perguntou como que a gente faz, ou como que a gente pode fazer,
num cenário em que a empresa tem muitos terceiros, né? Seja ela fornecedora de terceiros, de Scrum Masters, de Agile Coaches, ou a empresa que tem muitos terceiros na sua estrutura, né? Como de onde vem essa avaliação? Essa pergunta é maravilhosa. Quem fez a pergunta, Daíton? Deixa eu Tá, pegar aqui. vou respondendo aqui. Vai respondendo, por favor. Qual é o cenário que a gente vê, tá? Isso é uma realidade da maior parte das empresas. Então, assim, hoje as empresas que estão avançando na transformação, elas acabam tendo em proporções diferentes, 80-20, 70-30, mais o seu quadro de pessoas terceiras, a gente entende que essa é uma realidade. Existe aqui uma pergunta muito para ser feita e refletida, que é qual é o risco que essa empresa topa seguir, né? Porque é um risco trabalhista a gente fazer as avaliações de terceiros dentro da empresa. De muitas empresas que a gente já tentou implantar isso, a gente foi barrado pelo jurídico da empresa, de falar, olha, não pode, vocês podem, sim, a melhor das intenções, colocar e envolver os terceiros nas avaliações, porque eles vão se sentir parte do time, vai ser super legal para a gente garantir que as pessoas estejam todo mundo sendo calibrados e avaliados na mesma regra, no mesmo fit cultural, o que a gente espera da nossa equipe, a gente também quer tratar o terceiro como parte da nossa equipe, mas a gente ainda tem uma legislação tão atrasada que isso se torna um risco jurídico para a empresa. Então, depende muito. Tem empresas que topam pagar o risco, tá? Então, assim, tem empresa que já virou e falou, olha, eu entendo, eu assumo esse risco, mas eu quero fazer porque eu vejo o valor disso. Então, é uma conversa muito sobre o quanto a empresa consegue enxergar esse risco como um risco que ela pode tomar, versus uma empresa que vai olhar ali, vai ter um jurídico, às vezes, um pouco mais intenso de falar, olha, não dá para fazer. A gente vê muito valor nisso. A gente gostaria sempre de colocar os terceiros juntos. A gente tem um desses cases que sim, eles colocam também, mas é esse risco assumido. A empresa já falou, entendo, vamos comprar esse risco. Legal. Quem perguntou foi a Graziele Sanches, tá? Graziele, ótima pergunta, obrigada. Muito bom. E o terceiro ponto, a última pergunta, o Ioris. O Ioris Linhares, ele perguntou como que a gente relaciona, quando a gente pensa em um modelo ágil, em equipes ágeis, em geral, a equipe, né? A equipe entrega os resultados são do grupo. Como você associa isso com modelos de avaliação individuais, que é o que você trouxe, né? Como é que essas duas coisas se conectam? Essa é a pergunta de ouro, né? Porque, assim, algumas empresas, elas... E aí, de novo, eu vou voltar naquilo, dependendo de empresas e empresas. Um pouco de... A avaliação individual, ela vai estar relacionada com algum pagamento de bônus, aí é sempre mais crítico, porque na hora que eu vou falar e medir a performance, remunerar aquela pessoa individualmente sobre aquela performance, a gente não tem como fugir de metas individuais. Então, por mais que ela tenha ali a entrega, o OKR, que vai falar da entrega do todo, eu preciso manter uma métrica individual para remunerar aquela pessoa em relação àquilo. O que a gente sempre recomenda essa empresa, e aí vai depender da maturidade, estágio da empresa, porque eu mexo muito em uma cultura de, por exemplo, uma meritocracia. Esse case que a gente mostrou para vocês, a gente tirou as remunerações individuais. Então, não tem ali um bônus individual, mas para as pessoas a remuneração de falar que eu vou ganhar mais do que o outro porque eu fiz diferente alguma coisa. Se o negócio entregar, todo mundo ganha. Assim, tem esse lado se a empresa estiver preparada para isso. Agora, se ela não está preparada, o que a gente separa se eu falo do coletivo, eu estou falando dos OKRs, e ali eu estou medindo para, de repente, as pessoas saberem inspirar uma entrega, nunca remunerar também por isso, mas se eu tiver uma remuneração atrelada, eu tenho que manter as metas individuais ali ainda, ou se você tiver uma maturidade muito grande, que a gente ainda não viu, me apresentem uma empresa que tenha isso, você entrega na mão das pessoas, elas dividem entre elas e compartilham individualmente, ou o próprio gestor faz essa divisão. O que a gente vê nesses casos é que pode gerar sempre um senso de injustiça, de se as pessoas não confiarem na maturidade da liderança para essa divisão de valores, vai cair em descrédito. Assim como o time também vira um pouco daquilo de trabalho de escola. A gente acha que todo mundo vai fazer o trabalho igual e vai colocar o nome igual ali no final, mas a gente sempre sabe que vai ter só vai ter o nome no papel ali, e no fim das contas a nota é de todo mundo, né? Então tem um pouco desse movimento que a gente tem que contar com as práticas de dia a dia, as retrôs, os feedbacks diretos entre pares, para garantir que isso não aconteça. Mas a gente também tem que ter alguma forma de mostrar o crescimento individual, o quanto que a pessoa está evoluindo em relação à própria jornada dela, né? Então não precisa ser a minha entrega, a minha meta, mas o quanto que eu progrido de um ano para o outro, o quanto que nas minhas entregas, no meu papel hoje, eu estou crescendo e estou vendo que eu estou evoluindo em relação a isso, né? Se a empresa não dá essa visibilidade, aí não precisa necessariamente ser promoção e mérito, mas a pessoa enxergar esse caminho sendo construído, é um dos maiores motivos de saída das pessoas hoje. A gente fala que é o salário, o leilão de salários, mas a gente tem feito uma pesquisa recente agora que o salário acontece sim, as pessoas estão fazendo uma guerra de lances por aí no mercado, mas a pessoa ela deixa de sair por essa visibilidade, ela não enxerga para onde ela está indo
onde ela pode chegar, né? Então é importante a gente dar essa visibilidade para os times, mesmo que a gente não tenha ali uma estrutura formal de cargos, a gente tem as pessoas ainda dentro de uma estrutura mais orgânica. Excelente, obrigado, Tati. Eu acho que assim, você falou várias coisas aí que eu acho que são importantes, né? Primeiro, no geral, é um sistema complexo, não dá para você chegar lá e mudar uma variável e achar que pronto, você arrumou o problema. Pelo contrário, você vai mexer numa variável, você vai ter que reavaliar e readequar eventualmente outras até elas ficarem coerentes ali para que você tenha um resultado que vai ser influenciado pela cultura da empresa e a cultura vai influenciar, né? E vice-versa pelo modelo que você evoluir. Então, a gente está num cenário aqui em que a sua experiência aí, que é muito grande no assunto, ela é muito rica e muito valiosa para as empresas, porque é uma realidade que todas as empresas têm, porque todas as empresas têm pessoas, então todas as empresas devem se preocupar com esse assunto, porque senão o que acontece é isso, assim, às vezes a pessoa não vê para onde está indo, né, qual o propósito, qual o objetivo dela ali, e aí às vezes ela se apega só ao aspecto financeiro ou eventualmente ela vai para uma outra oportunidade porque ela viu um propósito mais claro, né? Então, acho que você trouxe Perfeito, Dailton. E pontos por isso, muito assim, importantes. me deixa à disposição aqui, gente. É um assunto complexo, sim, é um assunto longo, mexe em vários ecossistemas, tem que entender o cenário da empresa. Quem quiser tá ali no meu LinkedIn, vou colocar aqui no chat também para vocês, para quem quiser me adicionar, tá o e-mail aqui também, compartilho o material com vocês, só pedirem. E agradeço aí o tempo de vocês, a oportunidade de provocar um pouco essas reflexões, porque é um assunto que está sendo construído também, né? Então, quanto mais empresas experimentam, testam e conseguem evoluir esse modelo, melhor a gente vai conseguir coletivamente todo mundo evoluir também. Sem dúvidas. Eu que agradeço. Muito obrigado, Tati. Então, quem quiser continuar a discussão ou saber mais, entre em contato diretamente com a Tati.